Jerusalém, a cidade sagrada, o coração do reino de Israel. Mas sabia que ela pertencia originalmente à tribo de Davi? Nem Judá, sua própria tribo, conseguiu conquistá-la à época. Curiosamente, algumas tribos de Israel não ganharam nenhum pedaço de terra, enquanto outras receberam até 2 territórios. E mesmo assim, o número das 12 tribos foi mantido. Por trás dessa divisão, há uma história familiar complexa. O patriarca Jacó teve 2 esposas. Uma delas, tida como infértil, mas que surpreendentemente gerou 2 filhos, além dos filhos com 2 concubinas. Essas relações moldaram alianças, conflitos e destinos das tribos. Então, como foi que Davi, da tribo de Judá, acabou tomando Jerusalém, que estava no território de Benjamim? E o que aconteceu com Benjamim? Quais mistérios essa disputa revela sobre poder, sangue e destino? Prepare-se para uma viagem profunda pela história que mudou Israel para sempre. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa história fascinante, porque é fascinante, das 12 tribos de Israel, fique comigo até o fim. Tem tantas coisas interessantes, tem até mandrágora. Lembra lá do filme do Harry Potter, que tinha as mandrágoras? Pois é, isso tem aqui também. E tem até uma pegadinha. Deixe seu comentário. Você sabia dessas coisas em relação às tribos de Israel? Aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Em Gênesis 29, 15 e 31, lemos uma história curiosa. Jacó trabalha durante 7 anos para se casar com Raquel. Mas no dia do casamento, seu tio Labão o engana e lhe dá a filha mais velha, Lia. Jacó, então, trabalha mais 7 anos e finalmente se casa também com Raquel. Esse é o começo da formação de uma das estruturas mais importantes da história bíblica, as 12 tribos de Israel. E tudo começa com uma genealogia muito conhecida. Abraão, pai de Isaac, que foi pai de Jacó. Jacó teve 4 mulheres, 2 esposas, Lia e Raquel, e 2 concubinas, Bila e Zilpa. Com elas, ele teve 12 filhos e uma filha, Diná. É desses 12 filhos que se originam as famosas 12 tribos de Israel. Vamos entender tribo por tribo os nomes, os símbolos, os territórios e uma revelação surpreendente sobre Jerusalém que talvez você nunca tenha parado para pensar. Se você ainda está comigo, deixe um comentário. Você sabia que nesse tempo as mulheres não eram contadas? Por isso a história diz que Abraão tinha 12 filhos. Ah, tá. E a filha? Aproveite e deixe seu like também. Tribo de Ruben, o primogênito, né? Primeiro filho de Lia, Ruben, ou Ruven, em hebraico. O nome vem da junção de Ru mais Ben, que significa olhem o filho. Este é o símbolo das 12 tribos. O símbolo da tribo de Ruven está ao lado da menorá, o candelabro. O símbolo ligado a essa tribo é a mandrágora. Ruben encontra mandrágoras no campo durante a colheita do trigo e as leva para sua mãe Lia. Raquel, vendo as mandrágoras, pede a Lia que lhe dê algumas, pois acreditava que elas poderiam ajudá-la a engravidar. A mandrágora é uma planta que, por suas raízes grossas
e forma curiosa, parecida com um corpo humano, era associada à fertilidade. De acordo com a superstição de alguns lugares, a mandrágora teria poderes afrodisíacos. Suas raízes gordas normalmente têm duas pernas parecidas um pouco com uma forma humana. Tribo de Judá. Segundo filho de Lia, se chama Judá ou Yehuda. Em hebraico significa louvor. Da tribo de Judá nasceram reis importantes de Israel, entre eles o rei Davi. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Jerusalém, que se encontra dentro do território da tribo de Judá, adota o leão como um símbolo até hoje. Esse é o símbolo do leão e está escrito Jerusalém em hebraico. Essa região se chama Montanha da Judéia. Próximo a essa região fica o deserto da Judéia. O povo de Israel hoje tem sua religião no judaísmo, que vem de Judéia. Mas calma, aqui tem uma pegadinha. Teremos uma reviravolta. Mas para o fim do vídeo, você vai entender por que Jerusalém também está ligado a uma outra tribo. Já tem ideia de qual seja? Comenta aqui embaixo qual é o seu palpite. E se ainda não deixou do like, seu like, esse é o momento. Assim você ajuda o canal a crescer, me incentiva a trazer mais vídeos como esse. Tribo do terceiro filho de Lia, Simão. Em português, Simão, que significa aquele que escuta. Hoje, essa cidade se chama Nablus. O seu símbolo é uma torre e ele está ligado a um episódio dramático. Em Gênesis 34:25, Simão e Levi, irmãos de Dina, invadem a cidade de Siquém, após um ato de violência contra sua irmã. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois irmãos, filho de Jacó, Simão e Levi, irmãos de Dina, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Vamos voltar um pouquinho para entender melhor as coisas. Quando as tribos estão voltando da escravidão do Egito, depois de 40 anos vagando no deserto, elas conseguem, enfim, entrar na Terra Prometida. Vai haver a divisão das terras. Isso há 3.200 anos atrás. Cada tribo, ao entrar, tinha que conquistar as suas terras. Esse é o mapa da divisão das tribos. Simeão recebe um território dentro da área da tribo de Judá. Mas, com o passar do tempo, a tribo de Simão se dilui e desaparece, sendo absorvida por Judá. Sim, uma tribo inteira que deixou de existir como identidade separada. Guarda essa informação porque ela é importante. Tribo de Levi. O quarto filho de Lia, Levi ou Levui, que significa aquele que acompanha. Mas Levi é diferente das outras tribos. A tribo de Levi foi escolhida para servir no templo de Jerusalém. Nessa tribo tinha a família Cohen. Eles eram os sacerdotes do templo. Eles não receberam terra como herança. A tribo de Levi, Moisés não deu herança porque o Senhor Deus de Israel é a sua herança.
em vez de terra, receberam a missão sagrada de servir a Deus. Eles faziam a manutenção do templo, cuidavam da segurança, tocavam os instrumentos e eram os líderes espirituais do povo. O símbolo dessa tribo é o peitoril do sumo sacerdote, composta de 12 pedras preciosas. Quando estavam guiando o povo hebreu em meio ao deserto, que os levaria à terra prometida, Deus ordenou que os sacerdotes usassem uma placa em forma de vestimenta sobre a qual estariam 12 pedras preciosas que tinha como objetivo representar as 12 tribos, em que o povo escolhido por ele estava dividido. Em cima de cada uma das pedras havia o nome das tribos, para que o sumo sacerdote jamais se esquecesse daqueles a quem se dedicava em suas atividades divinas. Tribo de Zebulon. Próximo filho de Lia é Zebulon ou Zivilum, que vem de Zevet, que significa presente, aquele que foi presenteado. O símbolo dessa tribo é um barco e há um motivo. Você sabe qual o motivo? Deixe nos comentários. Outra pergunta. Você é inscrito no canal? Não? Inscreva-se, corrija isso. Obrigada. Eles ficaram com um território entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo. Vamos lembrar que Zebulon era uma tribo de guerreiros. Sua localização geográfica favoreceu o comércio, o contato com outros povos e, claro, defesa do território. Tribo de Isacar, também filho de Lia, Isacar ou Isahar, tem um nome com um significado muito especial. Em hebraico, Zahar significa pagamento. Então, Isacar pode ser traduzido como Deus é meu pagamento ou Deus é o que eu ganho, é o meu ganho. O símbolo da tribo é um conjunto de lua, sol e estrela. Os filhos de Isacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam sua palavra. Isso quer dizer que eles entendiam sobre astronomia, ciclos lunares, os tempos certos das festas bíblicas. Até hoje, no judaísmo, o calendário é lunar e muitos rituais sagrados seguem esses ciclos. Eu te convido a assistir ao meu vídeo Por que a data da Páscoa muda de ano para ano? Eu vou deixar o link aqui, porque aí você vai entender um pouco mais sobre a questão do tempo e a influência dos ciclos lunares, tá? Vou deixar o link. Então, sim, o povo dependia do conhecimento de tempo trazido por essa tribo. Tribo de José. José é o filho mais querido de Jacó com Raquel. Seu nome em hebraico, Yosef, que vem de Leosif, significando acrescentar. José é aquele mesmo José do Egito. Mas, diferente dos outros irmãos, José não deu origem a uma única tribo. Seus 2 filhos, Efraim e Manassés, é que se tornaram líderes de 2 tribos distintas. Assim mesmo, com essa divisão, o número de tribos permanece 12. Como? Isso porque a tribo de Levi não recebeu terras. Lembra disso? José ganhou território, mas não ficou para ele. E sim para um dos filhos. E o território que seria para os Levi, ficou para o outro filho de José. O símbolo da tribo de José é um feixe de trigo, símbolo da fartura que ele proporcionou ao Egito durante a grande fome.
José pode não ter tido terra, mas a sua linhagem permaneceu entre as mais importantes de toda a história de Israel. Tribo de Benjamim. O filho mais novo de Raquel foi Benjamim, ou Biniamim, que significa filho da destra. Seu símbolo é o lobo. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. A ele coube o menor território, mas também o mais importante, Jerusalém, a cidade mais importante de todas. Mas espera aí, eu não disse que Jerusalém também estava dentro da tribo de Judá? Pois é, aqui entra a pegadinha que eu comentei lá no início do vídeo. Você matou a charada? Deixe seu comentário. E aproveite para se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito. Acione o sininho e assim sempre saberá quando entrar um vídeo novo. Judá, teoricamente, herdou o território onde estava Jerusalém, mas não conseguiu conquistá-lo. Quem conquista Jerusalém é o rei Davi, e ele era da tribo de Judá, ou seja, na prática, Jerusalém ficou sob o controle de Judá, mas teoricamente, o território é de Benjamim. Mesmo sendo tribos diferentes, Judá e Benjamim formaram uma aliança forte ao longo da história. Após a morte do rei Salomão, o reino se divide. O reino do sul, chamado de Judá, era composto por duas tribos, Judá e Benjamim. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Vemos aqui, em Samuel, esse apoio. Até hoje existe o município de Benjamim, próximo a Jerusalém. Tribo de Dan. Dan foi o primeiro filho de Bila, concubina de Jacó. Seu nome significa juiz. Essa tribo tem dois símbolos. A balança, representando a justiça. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E também a serpente. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair seu cavaleiro por detrás. O território que Dan deveria conquistar é onde hoje fica Tel Aviv. Mas eles nunca conseguiram dominar a região, pois era habitada por filisteus, guerreiros muito poderosos. Então a tribo de Dan migra para o extremo norte de Israel, perto da fronteira do Líbano. Curiosamente, mesmo tendo mudado de lugar, o nome deles ainda está ligado à região de Tel Aviv, como uma herança ancestral. Tribo de Naftali, também filho de Bila. Naftali significa minhas lutas ou minhas dificuldades. Seu símbolo é uma gazela. Naftali é uma gazela solta. Ele prefere palavras formosas. O território da tribo de Naftali ficava próximo ao mar da Galileia, na região de Genezaré, rota comercial estratégica. Por ali passavam caravanas vindas de Damasco, Tiro, Sidom, entre outras. Cidades comerciais muito importantes para a antiguidade. Por isso era uma região próspera e rica. Farta-te, ó Naftali, da benevolência e enche-te de bênção do Senhor. Possui o ocidente e o sul. Uma tribo abençoada em terra fértil. Tribo de Gad. Gad foi filho de Zilpa, concubina de Jacó. Seu nome significa sorte e o seu símbolo é uma tenda. O território de Gad ficava do outro lado do Rio do Jordão,
na região chamada Peraia, que hoje corresponde à Jordânia. Era uma terra seca e por isso o povo de Gad vivia como pastores nômades. Daí o símbolo da tenda. Uma tribo resistente, acostumada às dificuldades e à vida simples do deserto. Por fim, temos Aser, também filho de Zilpa. Tribo de Aser. Seu nome significa felicidade e o símbolo da tribo é a oliveira. Bendito seja Aser com seus filhos, agradece a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Isso aponta para uma terra fértil cheia de azeite e alimentos finos. De Aser, o seu pão será gordo e ele dará delícias reais. Uma tribo abençoada conhecida por sua prosperidade e generosidade. O que podemos aprender? Viu só como cada tribo tinha uma identidade, uma missão e até um símbolo que a representava? Juntas, as 12 tribos formaram a base do povo de Israel. Algumas desapareceram, outras se uniram, mas todas carregam significados profundos até os dias de hoje. E o mais curioso, muitas dessas histórias ainda ecoam nos nomes, cidades e símbolos atuais de Israel. Jerusalém, por exemplo, é uma cidade que pertenceu a 2 tribos diferentes, Benjamim e Judá, e continua sendo até hoje o centro espiritual e histórico do povo judeu. Agora me diz, você já sabia dessas histórias sobre Jerusalém? Sabia que tribos como Simeão deixaram de existir? Me conta aqui nos comentários. Eu adoro saber o que vocês já conheciam ou descobriram com esse vídeo. E claro que se você ainda não se inscreveu no meu canal, por gentileza, aproveita agora. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se quiser saber mais coisas sobre esse povo fantástico, assista a playlist Complicando a Passagem Bíblica aqui do meu canal. O link está na descrição. Obrigada por assistir e por ficar comigo. Até agora.